Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto eles expunham claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor, temos pouco tempo para a tua palavra, mas ajuda-nos agora na compreensão da mesma, pois desejamos caminhar juntos para uma vida diária com Cristo. Queremos ser seus discípulos verdadeiros nessa terra. Ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ser discípulo de Cristo não é fácil. Seguir a Jesus implica em muitas coisas. Decisões, arcar com as decisões que tomamos, pagar o preço do discipulado, estar disposto a ir aonde Jesus vai e saber que no discipulado existe um preço a ser pago. A palavra de Deus nessa noite para nós é sobre discípulo. Todos nós, diga para o seu irmão, todos nós somos discípulos de Jesus. E nessa noite a palavra é caminhando juntos para uma vivência diária com Cristo. Como eu e você podemos caminhar juntos para uma vida com Jesus, para uma vida na terra. Então ser discípulo é muito mais do que ter uma religião. Ser discípulo é muito mais do que pegar a Bíblia e vir para a igreja. Ser discípulo é muito mais do que patrocinar e dar as suas ofertas à igreja. Ser discípulo é muito mais do que adesivar um carro e dizer lá que você é crente. Ser discípulo é muito mais do que usar uma linguagem cristã, manter uma tradição cristã, ou mesmo uma admiração secreta por Jesus. Ser discípulo é sinônimo de ser como Jesus. Ser como Jesus. O capítulo 8, verso 27, no verso 33. Alguém que caminha com Jesus, alguém que anda com Jesus e vive com Jesus, precisa admitir na sua vida algumas coisas. E eu queria falar sobre isso, por favor. Aqui nós temos um quadro. Fazei discípulos é uma ordem para todos nós. Todos nós recebemos essa ordem. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Como é que vamos alcançar o mundo para Jesus? Fazendo discípulos. O que é fazer discípulo? É fazer alguém conhecedor de Jesus, mas tendo o perfil de Jesus e os traços de Jesus. Mas eu preciso aprender a discipular. Pastor, eu não sei discipular. Alguém já fez com você aquilo que você precisa fazer com outros. Conduzir uma pessoa a Jesus, falar do amor de Deus, conhecer mais a palavra e conduzir pessoas a uma experiência sobrenatural com Deus, faz parte da caminhada do discipulado. Então nós temos um quadro, fazei discípulos, e aí a palavra de Deus diz que esta é a ordem para a igreja, não é a ordem para os discípulos lá do Novo Testamento, mas é a ordem para a igreja, ensinando, indo, batizando. Então a obra é
fazer discípulos. Nós somos ensinados a ensinar, edificar, mostrar através daquilo que Deus fez na minha vida, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E qual é o processo disso? Batismo. Ninguém pode passar muito tempo na igreja. Qual é a dificuldade de alguém se batizar? A primeira coisa para alguém se batizar é que ele saiba em quem crê. Ele conhece a Jesus, aceitou Jesus como Salvador, sabe do seu compromisso com Deus e com a sua palavra, então não há mais dificuldade. Abandonou o seu pecado, então ele passa pelo processo do batismo. Não há por que demorar no batismo. Não há por que ficar 6 meses, 1 ano. A Bíblia diz que Pedro batizou imediatamente após a conversão de 3.000 pessoas. Elas foram batizadas imediatamente. Ou seja, ele acabou de pregar e na sequência ele batizou 3.000 pessoas. Felipe, o eunuco, após o eunuco entender sobre a salvação, imediatamente ele foi batizado. A igreja tem um processo de ensino, e este processo de ensino é levar você a compreender sobre as suas responsabilidades no reino, na igreja, na terra. E este processo vem através do ensino, da capacitação, e isto acontece na igreja. Hoje de manhã, das 9 a meio-dia, 17 pessoas estavam aqui com o irmão Adriano, sendo discipuladas e preparadas para o batismo. Quando nós somos ensinados, imediatamente nós já passamos pelo processo, passamos pelo batismo, e aí nós vamos crescer. O crescimento vem após o batismo, o envolvimento com as células, o envolvimento com a igreja, o amadurecimento. Aquela pessoa que vem à igreja por muito e muito tempo, o inimigo vai trabalhando na vida dele, para ele permanecer apenas um assistente. Alguém que vem, um frequentador, mas nunca alguém que assume um compromisso com Deus. Ser discípulo de Jesus implica em assumir um compromisso. Implica em assumir um compromisso. E é por isso que a igreja ensina, mas a igreja envia, a igreja batiza, e o propósito é fazer discípulos. É muito fácil a gente entender esse processo, quando nós entendemos o que Jesus fez com os discípulos. Jesus os chamou, ele foi batizado, chamou os seus discípulos a ele e os enviou para fazer com os outros aquilo que Jesus havia feito com eles. Irmãos, primeiro, o discípulo caminha com Jesus e com uma comunidade dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz no verso 27, que nós acabamos de ler, eu vou passar bem rapidinho. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que sou eu? O discípulo deve caminhar com Jesus, mas deve caminhar também com uma comunidade dos discípulos de Jesus. É por isso que a igreja existe, porque nós nos ajudamos uns aos outros, nós zelamos uns pelos outros, nós amamos uns aos outros, nós choramos e rimos uns com os outros. A Bíblia está cheia de mutualidade, que é o ministério de uns para com os outros, e isso faz parte, ou seja, o discípulo precisa caminhar com Jesus e com uma comunidade dos discípulos. Jesus chamou os seus discípulos à parte, mas a partir daquele momento, os discípulos tinham uma comunidade, se identificavam com essa comunidade e fizeram parte dessa comunidade. O discípulo segue o itinerário de Jesus, o discípulo segue prazerosamente aquilo que Jesus determina. O discípulo segue permanentemente na caminhada, porque ele sabe que quem está conduzindo é Jesus. Segundo, o discípulo admite e verbaliza a identidade de Jesus. Jesus aí no texto diz assim: que dizem os homens que eu sou. Irmãos, é impossível alguém permanecer na igreja sem saber quem Jesus é. Nós precisamos saber quem Jesus é. Precisamos saber da identidade de Jesus. E não é o número da sua identidade, não. A sua identidade foi ignorada pelo povo, mas a sua identidade foi descoberta pelos discípulos, quando os homens diziam, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas vós, ele diz, vós
quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e disse: tu és o Cristo. A comunidade que segue a Jesus sabe quem Ele é e qual a identidade. E a palavra Cristo é aquele que iria para a morte. O Filho de Deus. Tu és o Cristo. Quantos irmãos vivemos, quanto tempo vivemos na igreja, e é por isso que para fazer parte da comunidade eu preciso conhecer a identidade de Jesus. As pessoas não sabem quem Jesus é, o mundo não sabe quem Jesus é, mas a igreja precisa saber quem Jesus é, e precisa conhecer a sua palavra. Jesus tinha autoridade para ensinar, Jesus tinha autoridade para curar, Jesus tinha autoridade para expulsar demônios, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, Jesus tinha autoridade para interromper a morte, Jesus tinha autoridade para dominar os elementos da natureza. E os discípulos contemplaram e viram isso. Se você quer ser discípulo verdadeiro de Jesus, coisas sobrenaturais vai acontecer na sua vida. Coisas sobrenaturais. Como aconteceu com aqueles discípulos lá. Eles viram o sobrenatural. Porque a Bíblia diz assim: estou com vocês. Jesus está dizendo: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Terceiro, o discípulo compreende a necessidade da morte e da ressurreição. E aí, queridos, o texto diz assim, bem claro, no verso 31 a verso 33. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais. E a Bíblia diz que isto ele expunha claramente. Diga para o seu irmão: a intimidade de Jesus é para aqueles que caminham com Ele. Quem caminhar com Jesus sabe o que Ele pensa. Para aqueles discípulos ele disse assim: eu vou até a morte. Eu estou caminhando para a morte. Eu estou indo para morrer. Então o discípulo vai compreender e saber qual é a necessidade da morte de Jesus. Nós sabemos por que Jesus morreu. E nós sabemos por que Ele ressuscitou. Queridos, depois de Jesus mostrar tudo aquilo que Ele dizia que ia fazer, Ele expunha claramente. E aí um dos discípulos chamou Ele à parte e começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando para ele, disse: Pedro, afasta de mim. Com certeza não era Pedro. Irmãos, todas as vezes que nós não temos o entendimento da morte e da ressurreição de Jesus, somos presa fácil do diabo. Aí nós estamos vindo para a igreja e não sabemos por que a igreja existe. Nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós achamos que nós somos mais importantes do que os outros. Porque nós não conseguimos nos colocar na onde Jesus quer. É nós que queremos nos colocar. Nós não sabemos nos posicionar. E a palavra de Deus diz que Jesus tem que repreender a Pedro. Só para você pensar uma coisa. Pensa bem. Se Pedro foi advertido por Jesus a respeito de que ele estava sendo usado pelo diabo, eu e você também não estamos sujeitos ao diabo? Fala para mim. Sabe quando é que nós estamos sujeitos ao diabo? Quando a nossa visão não é a visão de Jesus. Quando a visão é a minha visão. Quando é aquilo que eu quero que aconteça. Quando é aquilo que eu quero que seja feito. Quando é aquilo que eu quero que seja exercitado. E aí, nós muitas vezes estamos assim, dizendo: Jesus, não vá para a morte, porque não temos a visão de Jesus.
Irmãos, em nome de Jesus, a visão nossa tem que ser a visão de Jesus. Diga para o seu irmão, e a visão de Jesus não traz confusão, mas traz edificação. E Deus quer nos usar, a todos nós, na visão do reino. Sabe, irmãos, todas as vezes que o eu fala mais alto, Pedro falou mais alto: não, mestre, o senhor não vai para lá não, sai de mim, Satanás. A exposição de Jesus foi clara, reprovou a Pedro. Jesus repreendeu a Pedro imediatamente. Negar a cruz, irmãos, é negar a vida. Negar a cruz é negar que nós precisamos mortificar o pecado. Todas as vezes que nós tiramos a cruz do cristianismo, o cristianismo se torna como qualquer outra religião. Mas o cristianismo não é a mesma, não é a religião. Porque o cristianismo tem a cruz. E a cruz fala de morte, e a morte fala de um Deus que morreu, mas um Deus que ressuscitou. E ele não é visto entre os homens, e o seu túmulo está vazio. Irmãos, nós não podemos entrar na estratégia humana. O reino não é político. Pedro tinha uma visão política de reino. Existe política no reino. Mas o reino de Deus não é um reino político. O reino de Deus é em justiça, que é? Em amor, que a palavra de Deus diz. Quarto, o discípulo precisa ser alguém decidido. No verso 34 ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Vocês querem seguir Jesus? Quantos aqui querem seguir Jesus? Diga amém. Diga, então, eu preciso negar a minha vontade. O que é negar a vontade? Tudo aquilo que eu falei agora há pouco sobre pecado e renúncia é negar a vontade. Jovenzinho, jovem, é negar a vontade. Tudo que eu disse é ter um padrão. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que acontece? Toda a beleza e a juventude de vocês é dádiva de Deus. Moça, sua beleza é dádiva de Deus. Seu corpo é dádiva de Deus. Jovem, seu corpo é dádiva de Deus. Sua vida é dádiva de Deus. Ele não a deu para ser destruída. Ele a deu para ser cultivada, separada, santificada. Porque um dia, isso aqui vai ficar aqui. E aí, a pergunta será: o que você fez com o corpo que eu te dei? Queridos, negar a si mesmo é negar a vontade. A decisão envolve 3 realidades chaves. Envolve escolha, envolve responsabilidade pessoal. E quando eu falo, ele diz: se alguém quer, aqui eu estou dizendo, estou vendo muitas pessoas, e a palavra que Jesus deu naquele dia é a mesma palavra. Convocou a multidão e disse: alguém quer vir após mim? Eu queria ver Jesus hoje, na terra, andando, e chegando assim, numa noite como essa, sendo reconhecido como Filho de Deus, e ele passando assim no corredor, disse assim, e dizendo assim: você quer vir? Segue-me. Aí você ia perguntar para ele: mas o que eu tenho que fazer? Ele ia falar assim: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz.
e depois siga-me. Sabe o que ele está falando? Negue a sua vontade, negue os seus desejos, coloque-me como prioridade da sua vida. Sabe por quê? Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Como é que é isso, pastor? Perder a vida? O que significa perder a vida? Perder a vida no que diz respeito ao conceito do mundo. Irmãos, vocês acham que o mundo pensa da igreja? O que vocês acham dos padrões bíblicos? O que o mundo pensa? Esses caras estão doidos. Estão perdendo tempo. Estão perdendo o melhor. Não, queridos, o melhor não é agora. O melhor é a eternidade. Você pode perder a eternidade por causa do agora. E o mundo está dizendo, mas não é o mundo. O mundo está dizendo, você vai perder o melhor da sua vida. Não, queridos, o melhor da sua vida é depois. É depois. Mas o que você faz agora determina o depois. A decisão envolve realidades. Escolha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue os seus desejos. Todos nós queremos dizer Jesus, nós queremos seguir. Jesus está dizendo, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Por que aproveita o mundo? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Após a decisão, a vida do discípulo começa a passar por um processo de definição ou redefinição. Ele segue, se torna discípulo, permanece andando no itinerário de Jesus, não exige nada, renuncia a si mesmo, segue a vontade daquele que chamou. E aí ele diz assim, tome a sua cruz. Diga para a pessoa que está do seu lado, a cruz não é a sogra, não é o sogro, não é o irmãozinho chato, e não é o papai bravo. A cruz que eu tenho que carregar, sou eu mesmo. Porque o maior problema está dentro de mim. Eu sei que alguns estão em crise aqui, porque eu sei ler os seus sentimentos. Não vou nem lá para trás. Os que eu consigo enxergar, alguns estão em crise. Isso é loucura. Isso é utopia. Querido, Jesus chamou 12. E o que você está fazendo aqui sentado é porque chegou até você. E são 2000 anos de história. E o mundo inteiro foi impactado pela mesma palavra. E tudo aquilo que o mundo julgou ser loucura, continua valendo até hoje. E não mudou, porque o padrão de Deus não muda. Só que detalhe, meu querido. Aqueles que já passaram por aqui, mortificaram a sua carne, renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, tomaram uma decisão e já foram para a glória. Se eles pudessem falar conosco, com certeza você iria mudar de opinião. Mas se você não pode ouvi-los, você pode ver o testemunho deles aqui. Você pode abrir na sua casa o Hebreus capítulo 11 e você vai ver os homens que não amaram as suas vidas. Não amaram o mundo e não amaram as suas vidas. E você vai ver os homens que honraram a Deus sobre todas as coisas. Mas sabe qual foi a verdade maior? Deus os honrou. E os seus nomes estão escritos na palavra de Deus. O discípulo, acho que é o número 5, né? Por favor, é 5. O discípulo, já terminei, tá? Discípulo deve estar disposto a pagar o preço
do seu chamado. Qual é o preço do seu chamado? Tome a sua cruz dia a dia. Crucifique. O que é a crucificação? Crucificar o seu eu, crucificar a sua vontade, crucificar os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Tem alguns quadros aqui que eu gostaria, só para terminar, por favor. Próximo quadro. Jesus ainda está à procura de discípulos. E a pergunta que eu faço é: Ele os encontrará aqui nessa noite? Ainda existem pessoas dispostas a pagar o preço e seguir a Jesus? Ainda existem pessoas dispostas a ouvir o chamado? Ele está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Feche os seus olhos. Tem um quadro aqui, mostra o próximo quadro. Uma menininha sendo conduzida. Mas o próximo quadro, eu ainda vou mandar fazer um quadro desse aqui, lá no escritório, ou aqui na igreja. Esse quadro é bonito, né? Uma paz, né? Um pastor de ovelhas. Todos nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. E Ele quer pastorear a sua alma, porque Ele é o nosso discipulador e nós somos os seus discípulos. Feche os seus olhos. Talvez alguém nessa noite que ainda não se tornou discípulo de Jesus, não aceitou o desafio, mas nessa noite eu quero orar nesse momento. E essa oração é orar com você, para você entregar sua vida a Jesus. O que significa entregar a vida a Jesus? É dizer: Senhor, o teu chamado eu estou ouvindo nessa noite, e eu quero ser teu discípulo. E eu quero ser seu discípulo. Então, em nome de Jesus, eu vou orar agora. E se você ainda não fez a sua decisão, ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, não entregou sua vida a Jesus, ainda não disse sim para Jesus, talvez você tenha vindo à igreja, você está aqui há algum tempo, mas ainda não tomou uma posição, não tomou uma decisão, ainda você não assumiu uma posição, você não sabe o que você quer ainda, está na hora de você decidir. E para decidir você precisa dizer: sim, Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero orar por você. Não olha para mim não. Olha para mim não. Olha para dentro do seu coração. E eu quero orar com você nessa noite. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você. E nessa oração, quero convidá-la a reconhecer que você precisa reconhecer nessa noite, que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Então ore comigo. Se você nessa noite ainda não é um discípulo de Jesus, você ainda não passou pelo processo, sendo ensinado, batizado e sendo parte, Jesus está à procura de discípulos nessa noite. Então ore comigo. A oração repita essa oração com você, no seu coração. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu aceito o Senhor como meu Senhor. Eu aceito a Jesus, pode orar, como meu único e suficiente Salvador. Nessa noite eu aceito o teu chamado para ser teu discípulo, tua discípula, para seguir os teus passos. Quero negar os meus desejos e a minha vontade para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te aceito nessa noite como meu único e suficiente Salvador. Nego a mim mesmo, tomo a minha cruz todo dia, mortificando meus desejos e minha vontade para segui-lo como meu Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, purifica-me e me torna teu discípulo nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De olhos fechados ainda. Alguém aqui nessa noite que orou comigo,
que orou comigo nessa noite, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite? Amém. Algumas pessoas, amém. Algumas pessoas, amém. Algumas pessoas, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Em nome de Jesus, amém. Algumas pessoas, amém. Em nome de Jesus, amém. Eu estou te vendo, em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão, em nome de Jesus. Você está dizendo sim para Jesus. Em nome de Jesus.